Hey everyone, it's Teacher Mike here, e esse vídeo aqui é para fazer com que você entenda de uma vez por todas as três preposições mais difíceis do inglês: in, on, at. Alright galera, então antes de começar esse vídeo aqui, deixa o like e já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos e aprender inglês da forma mais rápida possível com a nossa metodologia Accelerate. É o seguinte, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o in, on e o at, que são as três preposições que os brasileiros mais se confundem. Só que é o seguinte, primeira regra que você tem que entender nesse vídeo aqui é que in, on e at geralmente não tem regra, tá? Pense dessa forma então. Então, a gente vai entender os fundamentos e os princípios por trás do in, on e at, para que você entenda então como aplicar no dia a dia, mas a primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça é, provavelmente vão ter muitas exceções e vão ter muitos contextos que você vai ter dúvida. E tudo bem, isso você arruma com um input. Eu já explico isso mais pro final do vídeo. Então o primeiro ponto de hoje é isso. Não se preocupe tanto com as regras, porque situacionalmente as situações vão se apresentar e você vai saber, aqui é in, aqui é on, aqui é at. E como você vai saber isso ao longo do tempo, eu te explico mais pro final do vídeo. Tá? Esse é o seu ponto 1, não se preocupe tanto com as regras. Ponto 2, entenda os fundamentos. E aí sim a gente vai falar sobre os fundamentos por trás do in, on e at, e como é que você faz para entender eles muito bem. Então a primeira coisa é o in. Ele é o mais fácil de todos, na minha opinião, porque é sempre dentro de alguma coisa. Então, se você tem uma situação em que existe um quadrado, uma caixa, algo enclausurado, pode ser uma fronteira de um país, uma fronteira de uma cidade, pode ser as paredes da sua casa, dependendo do contexto, isso vai ser in. Então, eu estou no meu quarto. I am in my room. Eu estou dentro do meu quarto, tá certo? Eu estou dentro de uma sala de aula. I am in a classroom, também não está errado. Então o in, se eu estou dentro de um contexto enclausurado e eu quero trazer essa informação dizendo estou dentro daqui, eu quero passar essa informação, eu vou utilizar o in. Então a frase mais óbvia, né? Dentro de uma gaveta, dentro de um armário, in the drawer, dentro da gaveta. Esse é o in. In é uma coisa enclausurada, dentro de limites, então pode ser num país, I'm in Brazil, I'm in Canada, pode ser uma cidade, pode ser uma localização que tenha fronteiras ou uma cerca, e isso vai funcionar. Bom, quais são as exceções então? Quando eu estou no trabalho, quando eu estou em casa, né? I am at work, I'm at home. Quando eu estou na escola, I'm at school. Na biblioteca, I'm at the library. Então por que agora nesses contextos, que eu falei prédios, eu falei locais grandes, né? São locais fechados. Por que agora eu usei o at? A gente já vai ver isso também. Então antes da gente ver o at, vamos ver o on, porque o on é um pouco mais fácil. Então, in, dentro de lugares fechados. O que é o on? O on significa em cima dos lugares, tocando neles, tá? Então entenda isso. Não dá pra ser uma situação em que você não está em contato com o local, ou a coisa que você está dizendo não está em contato com o local. Então, por exemplo, digamos assim, você tem lá o livro, o famoso livro está em cima da mesa. The book is on the table. Né? Então, o livro está em cima da mesa, ele está tocando em cima daquela superfície. Se eu tivesse colocado o livro um pouco acima da mesa e não tocando, eu não poderia falar on, eu poderia falar over, eu poderia falar above. São outras palavras para outro vídeo, se você quiser, você pode pedir aqui embaixo também nos comentários. Então, o on é em cima e tocando. E aí existem outros contextos que você vai pensar, tá, mas nem sempre é tão simples assim. E é verdade, nem sempre é tão simples assim, mas esse é o princípio da coisa. Então, on, em cima e tocando. E por último, a gente tem o at, que é o em um ponto específico. Esse é o mais difícil de todos, na minha opinião, porque em muitos casos que o in poderia ser utilizado junto com o at, né? Então, você tem que saber utilizar qual que faz mais sentido naquela situação. Mas o at, ele significa em um ponto específico. E é por isso que funciona tanto para horas, né? O que é a hora do que nada mais do que um ponto específico durante as horas do dia. Então, às 2 da tarde, at 2 p.m. Por isso que a gente usa at com horários. A gente usa at para falar que a gente está em um lugar específico. Por isso que a gente fala at home, at school, at work. Porque eu não tô querendo dar uma ênfase ao fato de que eu estou dentro da minha casa. Eu poderia falar I'm in my house. Eu estou dentro da minha casa. Mas eu quero falar estou em casa. Eu vou utilizar o at. Ele é um local específico, é um ponto no mapa. Quando eu falo meu endereço para alguém, geralmente eu utilizo o at, porque eu estou dando um ponto específico no mapa. Isso se eu estou dando o número do endereço. Se eu não der o número do endereço, aí eu não vou utilizar o at. Porque se eu te falar assim, ó, eu moro na rua tal, mas a rua é uma rua muito grande. Eu estou em cima dessa rua, então eu vou usar o on. Então eu uso a lógica aqui. Tá? Então, vai dar certo a lógica? Vai. Mas ela também vai dar errado quando os verbos começam a ser mais intangíveis. Então, quando você fala eu moro numa casa, ok, isso faz mais sentido. Eu moro dentro de uma casa. I live in a house. Não está errado, está 100% correto, né? Eu moro na minha casa, eu posso falar I live at my house. Não está errado também. Eu posso falar I live in my house, também não estaria errado. Então, nesses casos aqui, confundem o in e o at.
De qualquer forma, aqui, principiologicamente, utilizando o que você entendeu agora, in, dentro, on, em cima, at, um ponto específico, você provavelmente vai conseguir acertar. Só que os verbos podem vir a ficar mais intangíveis. O que é um verbo mais intangível? Uma coisa que você não consegue tocar muito bem, você não entende muito bem o que esse verbo quer dizer, se ele é dentro, em cima ou num ponto. E aí eu gosto de dar um exemplo muito bom com o verbo focus, que é o verbo focar. Né? E você fala, nossa, eu preciso focar nisso aqui. Bom, I have to focus in, I have to focus on, ou I have to focus at. 99% das pessoas não acerta isso. Se você colocasse agora nos comentários, coloca aí embaixo, é focus in, on ou at. A chance de você errar é muito grande. Provavelmente você chutou in, provavelmente você chutou at, ou talvez poucos de vocês colocaram e chutaram on, que de fato é a certa. Focus on é o mais utilizado entre nativos. Então, a gente vem passando pro ponto 3 desse vídeo, é como eu faço para aprender isso de verdade? E a resposta é input, compreensível e com calma. Então, você vai aprendendo aos poucos cada frase, situacionalmente, e você vai entender que, às vezes, um verbo específico puxa uma preposição específica. Então, quando eu falo focus, focar, geralmente eu utilizo on. Significa que às vezes você não vai ver um at, às vezes até vê, mas focus on, esse vai ser o mais utilizado. Quando eu utilizo, que eu estou falando sobre uma tecnologia, por exemplo, o Facebook, o Instagram, eu estou na tecnologia, certo? Eu estou dentro do Facebook, certo? Não. Na internet, a gente utiliza on. Então eu estou on Instagram, eu estou on Facebook, eu estou on YouTube. E aos poucos você vai pegando o jeito. Como é que você fala que você encontrou uma informação dentro de um livro? Aí aqui até faz mais sentido, né? In the book. É dentro do livro. Quando a gente fala do fim de semana, a gente fala in the weekend ou on the weekend? É on the weekend. Quando a gente fala que nós estamos dentro de um ônibus, é on the bus. E a do ônibus, pelo menos, vale a pena você entender que meios de transporte grande, né? Quando a gente consegue caminhar nesse meio de transporte e andar sobre eles e se movimentar, são maiores, a gente considera eles on. Então, on the subway, on the bus, on the airplane, todos eles a gente considera on porque eu consigo andar dentro deles. Se eu não consigo, geralmente vai ser in. Então, o resumo disso, desse ponto 3 aqui, é o seguinte: você não vai aprender todos de uma vez só. Então esse vídeo aqui, ele te dá o princípio da coisa, in, on e at. Você vai conseguir resolver alguns problemas, mas para que você de fato entenda o in, on e at, você vai precisar se expor muito ao idioma e aos poucos você vai prestando atenção. Então uma forma muito boa é você olhar um filme, uma série, um podcast, ler um livro e você olhar lá e pensar, pô, agora eu vou prestar atenção em todos os ons que eu ver. Aí você viu lá uns 55 ons. Aí você pensou, tá, esse aqui veio com esse verbo, esse aqui eu entendi, esse aqui eu não entendi, por que eu não entendi? Aí você olha o verbo. Então vá com calma, vá mais devagar. Não tente memorizar um in, on e at de uma vez só. Muita gente acha, isso é básico do inglês. Não, não é básico. É uma coisa que você vai aprendendo ao longo do tempo. E com muito, muito tempo, depois você vai passar a acertar bastante. Não porque você sabe uma regra específica de gramática, mas porque você está tão acostumado com aquela frase, você já viu ela tantas vezes, que ela sai de uma forma natural da sua boca. E um exemplo muito bom, só para finalizar aqui o argumento, é quando você fala cidadãos ou cidadões em português. Você sabe qual é o certo? Provavelmente você sabe, né? É leões ou é leãos? Também você sabe qual é o certo, só que você não sabe por quê. E a mesma coisa que tem que acontecer em inglês, você tem que saber que é focus on, você tem que saber que é on Facebook, você tem que saber que é at my house, ou at home, né? Você tem que saber isso, mas por quê? Porque sim, é isso que você tem que chegar, nesse ponto que você tem que chegar. Por que eu sei que tá certo? Porque eu já ouvi muitas vezes. Tem regra? Deve ter, mas eu não me interesso com a regra, eu só tô interessado no fato de que eu já ouvi tanto que eu sei o certo. Beleza, galera? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu acho que ele vai ser muito útil pra você, principalmente pra desapegar um pouco de querer memorizar tudo de uma vez só. Nunca use ele de uma lista pra tentar memorizar in, on e at, por exemplo. Beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e eu vejo você no próximo vídeo aqui do YouTube. Se você tiver um conteúdo que você quer que eu fale, deixa aqui nos comentários. É isso aí, eu vejo você na próxima.